nós ainda vamos ouvir, então qual é a necessidade de ficar ouvindo o Bhagavad Gita, já que nós vamos ficar indiferentes a tudo aquilo que nós vamos ouvir? Não é? Seria a pergunta consequente daqui. Mas na verdade, nós vamos ficar indiferentes a tudo que nós ouvimos e a tudo que nós ainda vamos ouvir, que são conhecimentos relativos e conhecimentos chamados materiais, conhecimentos que são frutos da ignorância da existência. Então nós vamos ficar indiferentes a esse tipo de conhecimento. Os que estão despertos, aqueles que são bhaktas autorrealizados e iluminados, os ouvidos são como copos que estão sempre vazios, sedentos de serem preenchidos com o néctar do Krishna Katha, que é o conhecimento acerca do Supremo, que são os passatempos do Senhor Supremo. Então os devotos de Krishna, eles estão sempre ansiosos para ouvir mais sobre Krishna. Então, isso seria uma contradição, porque se os devotos querem ouvir sempre mais sobre Krishna, e Krishna está dizendo aqui que a pessoa que se ilumina fica indiferente a tudo que vai ouvir, a tudo que ouviu e tudo que vai ouvir, então como explicar o fato de os bhaktas serem como cisnes sedentos do néctar do Krishna Katha, que são as conversas que glorificam e enaltecem a suprema personalidade de Deus, Bhagavan Sri Krishna? Seria uma contradição, não é? Mas na verdade é justamente isso. Nós ficamos indiferentes a ouvir conhecimentos relativos que não satisfazem mais o eu, mas ficamos extremamente despertos para ouvir os conhecimentos transcendentais dos passatempos de Krishna. Então, essa mesma observação que é feita aqui do ponto de vista de Krishna em relação aos conhecimentos, isso pode ser aplicado também na fala de Prabhupada. Mais um detalhe aqui que eu gostaria de mencionar: nos Upanishads, se diz que o Senhor Supremo não tem olhos, não tem pernas, não tem cabeça, não tem ouvidos, não tem boca, que o Senhor Supremo não tem nada disso. Logo, qual seria a conclusão? Que o Senhor Supremo deve ser nada, ou então deve ser só a consciência suprema, não é? A luz suprema. E essa conclusão é a conclusão Mayavadi, que é a conclusão impersonalista. Essa é uma conclusão imediata, óbvia, não é? Assim, não vou usar essa palavra, mas evidentemente óbvia, né? Qualquer pessoa que ler o verso vai chegar a essa conclusão. Só que essa conclusão, essa fala é um truque, na verdade é uma espécie de filtro, em que os primeiros buscadores vão ficar na primeira etapa, na primeira fase, e vão chegar à conclusão de que o Supremo não tem um corpo. É óbvio, né? A observação, né, fica muito clara nisso daí. Agora, os bhaktas de Krishna vão um pouco além do entendimento e realizam o Supremo da seguinte maneira: o Senhor Supremo não tem olhos materiais, não tem ouvidos materiais, não tem boca material, não tem cabeça material, não tem perna material, não tem braços materiais, não tem pés materiais. O Senhor Supremo não tem nada material. Tudo nele é espiritual. Então ele tem cabeça espiritual, olhos espirituais, um corpo espiritual. Então você vê que na primeira etapa fica evidente que ele não tem um corpo. Mas numa etapa superior fica claro que ele não tem um corpo material, porém ele tem um corpo espiritual. É o que eu sempre digo, tem coisas que são boas, tem coisas que são ainda melhores, mas para ter uma mente, uma lente que possa focar naquilo que é ainda melhor, é preciso a guia de um devoto experiente, realizado, que tenha conhecimento, porque senão nós ficamos presos na primeira fase, que é a fase impessoal da análise, tá? Então, pessoal, buscadores, não é? Bhaktas de Krishna, veja bem, se nós pegarmos as falas de Krishna, essa fala de Krishna desse verso, capítulo 2, verso 52, se nós pegarmos também a colocação do Upanishads, nós vamos ver que está em mais ou menos sintonia com a colocação de Prabhupada. Quando Srila Prabhupada diz que nenhuma outra tradução do Bhagavad Gita está autorizada, estritamente autorizada,
ele não está se referindo, evidentemente, às traduções dos Vaishnavas que ele próprio glorifica nos próprios comentários dele do Bhagavad Gita. Seria, né, muito irracional essa colocação. Na verdade, Srila Prabhupada está fazendo uma crítica aos Bhagavad Gitas do Ocidente e da Índia, que são comentários desautorizados no sentido desses comentários que ficam presos na primeira fase da interpretação de Deus. E que é justamente essa fase impessoal, em que a pessoa não precisa ter um compromisso mais complexo de entendimento de Deus, porque, de certa forma, é muito mais fácil entender Deus como sendo uma luz, né, um espaço absoluto em que você não tem uma definição. É muito mais fácil essa abordagem, porque essa abordagem ela não exige da pessoa uma complexidade de relacionamento, uma complexidade de entendimento. Não é? É uma conclusão meio que automática, digamos assim, da inteligência, não é? Quando você coloca Deus na operação, a coisa fica muito mais complexa. Quando você parte do princípio de que esse ser é consciente, senciente, pessoal, aí fica muito difícil de fazer a operação e não são todos que conseguem. O grupo que consegue normalmente são conhecidos como os Vaishnavas. E aí nós precisamos de um guia Vaishnava que seja capaz de nos orientar nesse ponto. É como ter um orientador do curso de pós-graduação, não é? Você tem lá a graduação básica, você para fechar a sua graduação, você precisa de elaborar uma tese. E para elaborar bem essa tese de forma convincente, você vai precisar de um orientador que tenha experiência e que possa te orientar para que você produza aquela tese de maneira madura e consciente. Da mesma forma, na hora de entender a suprema personalidade de Deus, do ponto de vista védico, você vai precisar de um orientador adequado, capaz de te orientá-lo de maneira apropriada para que a sua conclusão de Deus seja a mais perfeita possível. E essa conclusão está no coração dos Vaishnavas, que é aquilo que nós chamamos, ou aquilo que é chamado ou entendido como Krishna Prema Bhakti, amor puro por Krishna. E o que, em última instância, o que Srila Prabhupada tencionava dizer, ou tensionou implicitamente dizer com essa frase dele, é que os Bhagavad Gitas que não produzem amor por Krishna são desautorizados. Os Bhagavad Gitas que simplesmente massageiam o ego daqueles que querem se sentir muito sábios, não é? Tudo bem, não tem nada de errado com isso daí, porque afinal de contas é uma terapia de evolução, então sentir-se sábio faz parte do modo da bondade, isso estimula a pessoa a buscar conhecimento, está correto, mas no nível profissional do entendimento de Deus, apenas sentir-se um sábio ou ter sabedoria não é suficiente, tá? É básico de certa forma. O objetivo supremo do Bhagavad Gita é produzir ou, assim, é como extrair o óleo essencial da alma, que é o amor. E Krishna Prema Bhakti, ou amor puro por Krishna, é o objetivo supremo do Bhagavad Gita. E aqueles que não entenderem isso, ou aqueles que não conseguirem assimilar essa informação, infelizmente, vão ter que ficar assim numa fase um pouco mais básica do entendimento do próprio Krishna, e em algum momento essa pessoa vai chegar num ponto mais elevado, e quando isso chegar, ela precisará de um guia Vaishnava que possa orientá-la no caminho da devoção e do amor por Krishna, tá bem? Muito bem, obrigado pela atenção. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema de amor divina, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Krishna.